Obrigado, irmãos. Irmãos, continuamos na presença do Senhor aqui no templo da Segunda Igreja Batista em Rio das Ostras. Tivemos já a nossa IBD e agora vamos ter o nosso momento de dízimos e ofertas. Os irmãos aqui presentes, enquanto uma canção será ministrada, vocês podem se achegar, trazer seu dízimo, sua oferta, colocar aqui, claro, respeitando aí o distanciamento, por gentileza. E você em casa vai estar aparecendo aí os dados da conta bancária, para você fazer a sua transferência ou deixar anotado aí. Lembrando que você pode trazer durante a semana também, de segunda a sexta-feira, a secretaria da igreja está aberta e você pode assim também servir e adorar ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Hoje nós falamos que a segurança do dinheiro ela é insuficiente em nossa vida. O dinheiro ele tem que ser um servo para nós e não um senhor. Jesus falou que não há como servir a dois senhores, não há como servir a Deus e a mamon ou as riquezas. Então, quando você oferta, quando você dizima, você está falando para o céu e que a segurança da sua vida não está no dinheiro que você ganha, nos bens que você possui, mas está no que Deus faz com a sua vida. Amém, irmãos? Você tem essa oportunidade agora, os irmãos também, em nome de Jesus. Tantas coisas que eu quero te pedir, meu coração quer mais de ti. A cada dia sinto mais o teu amor. Eu tenho sede de ti. Mas uma coisa eu peço, te peço, meu Senhor, Jesus, ensina-me a ser dependente de ti, ensina-me a renunciar-me, ensina-me a ser dependente. Jesus, ensina-me a ser dependente de ti, ensina-me a renunciar-me, ensina-me a ser dependente. Há tantas coisas que eu quero te pedir. Contempla o coração de cada um nesse momento, Deus, e abençoa, Pai, que eles, muito mais do que suas necessidades supridas, tenham a presença do Senhor em suas vidas de maneira abundante, Pai, que o Senhor se torne neles uma fonte a jorrar para a vida eterna.
no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero realmente agradecer ao nosso pastor Francisco pela oportunidade de hoje trazer uma meditação, uma palavra para os irmãos. É com grande temor e tremor mesmo que a gente toma posição aqui em cima para trazer algo, para compartilhar algo da parte de Deus para os irmãos. Não é fácil não, mas a gente pede a graça de Deus nesse momento e a intercessão dos irmãos, amém? E uma coisa que eu peço aos irmãos é que nesse momento, por mais que seja aí 10h42 da manhã, né? Mas eu não sei como tem sido o seu momento de reverência na hora. Aqui nós estamos vendo os irmãos, né? Todos com a distância necessária, todo mundo higienizado, todo mundo de máscara, não sei quem está falando, né? Mas e aí na sua casa, como é que é? Nesse momento, seja de estudo ou da palavra, você também prepara o seu coração aí, você fica, né? Porque às vezes a gente imagina aí o pessoal sentado ou deitado, mas com o celular na mão, claro, às vezes participando do chat ali, mas às vezes vem aquela outra mensagem assim, né, que tira você do foco, tudo, mas isso já aconteceu comigo, por isso que eu estou falando. Mas eu clamo mesmo por um esforço da sua parte em ter a sua atenção voltada para esse momento, né? Não só nos domingos aqui pela manhã, mas à noite, na quarta-feira. Você que é membro da Segunda Igreja Batista de Rio das Ostras, esteja atento à palavra que vem desse púlpito, porque é uma palavra que ela é muito bem pensada e trabalhada para o crescimento do corpo de Cristo, certo? A palavra aqui não é para beneficiar ninguém, a não ser o nosso Senhor. Quando nós falamos de Deus, as pessoas são beneficiadas pelo falar de Deus, pelo ensinar de Deus. Então tem um momento especial de devoção agora. Esteja realmente voltado para a palavra de Deus nesse momento. E eu lembro que o pastor, quando designou esse formato, né, praticamente um culto de ensino, né, a IBD pela manhã e juntando com uma palavra, ele orientou a gente para que continuasse no mesmo foco, para a pessoa que trouxesse aqui a palavra não fugisse um pouco do que já foi falado, né? E é impressionante como Deus falou hoje nessa EBD. Só para você ter ideia, a gente pensou em começar de um jeito e o Senhor Deus começou de outro, nos quebrantando, nos mostrando que realmente a presença dEle é suficiente. E é sobre presença de Deus na nossa vida que eu quero continuar a falar nessa manhã. Então você esteja com o seu coração aberto para que eu espero mesmo da parte de Deus receber instrumentalidade para passar para vocês o que o Senhor Deus falou comigo essa semana, meditando nessa questão. Presença de Deus. Uma presença suficiente, mas uma presença também indispensável. Presença suficiente, mas muitos têm dispensado essa presença no seu caminhar, no seu andar. Então a presença de Deus não só é suficiente, mas ela é indispensável na sua, na minha vida, na vida dos que estão aqui presentes, na vida de você que está em casa. É uma presença indispensável. Eu convido os irmãos em casa, eu vou citar alguns textos, você que queira anotar, ou então essa mensagem vai estar gravada depois, né? Esteja livre para receber essa palavra.
Então, a gente pode abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 33, a princípio. Enquanto vocês abrem, eu vou orar novamente. Senhor Deus, no nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor Deus, eu me coloco diante do Senhor como um canal do que o Senhor quer falar para a tua igreja nessa manhã. Aonde essa palavra chegar, Pai, que ela cumpra o propósito que o Senhor predeterminou na vida de cada um. A tua palavra, ela age de forma específica, personalizada na vida de cada um. Não importa o tempo de igreja, não importa onde a pessoa está, Pai, a tua palavra vai cumprir o propósito para o qual ela está sendo lançada. Que assim seja, Pai. Eis-me aqui, simplesmente, como um canal. No nome de Jesus, que toda a atenção, Pai, dos meus irmãos nesse momento, estejam voltadas para o trono da tua glória, para o trono da tua graça. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Você concorda com essa oração? Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, Êxodo 33. Quando eu recebi o convite para trazer essa meditação, como todo mundo, né? A gente entra em parafuso e começa aquela briga, né? Porque a gente pensa que quando a gente é convidado para falar, é a gente que vai falar. Só que é a palavra de Deus. Então, se eu viesse aqui simplesmente para falar o que eu tenho para falar para vocês, não ia valer a pena, certo? Mas a gente que tem essa preocupação em realmente trazer uma coisa da parte do Senhor, a gente começa num momento de Senhor, o que é para falar? O que é para falar? Ó, se fosse para eu falar, eu ia falar isso, mas o que o Senhor quer falar? E aí, foi engraçado, porque aí durante a semana, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Aí eu vou orar. Pai, como é que vai ser? Aí ele falou, meu filho, segue tua vida normal, cara, não complica as coisas. O que você faz durante a semana? Eu tenho meu devocional para estudar a lição da EBD. Então vai fazer isso. Depois eu te mostro, quando você vê, você cava, que você vai achar. Aí eu comecei a ler a lição. E logo na primeira parte ali da lição, essa parte em que a gente não chegou a ler, né, mas que fala que as pessoas buscam, têm, né, a sua confiança, né, a sua suficiência, às vezes na quantidade de dinheiro, nisso, naquilo. E aí, naquilo ali, Deus me fez lembrar na hora dessa passagem aqui, que nós não vamos ler toda, mas nós vamos ilustrar aqui. Êxodo 33, primeiro vamos ler do 1 ao 3. Vamos ler, eu vou ler na nova versão internacional, talvez você tenha outra aí, mas vai dar tudo certo. Que diz assim, Êxodo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Muita atenção a esse, mas eu não irei com vocês. Aí vamos começar a pensar nisso aqui. E aí lembrando depois, se vocês leram a primeira parte da lição, tem uma coisa lá que faz conexão com isso aqui. Você pode imaginar numa proposta desse tipo, feita para pessoas como eu e você nesse tempo? A proposta de Deus aqui foi a seguinte: Moisés, leva esse povo que você tirou do Egito, pode ir, olha, eu vou dar para vocês, pode ir, a terra que mana leite e mel é de vocês. E não só isso, eu vou tirar os inimigos da frente de vocês, pode ir.
Está garantido, vou mandar um anjo na frente, e já é de vocês. Só que eu não vou com vocês. Você pode imaginar nesse tempo, Deus chegar para você e falar, imagina o seu sonho mais desejado, imagina aí, você em casa e você aqui presente, imagina o seu sonho mais desejado, e não só o seu sonho mais desejado, mas o caminho até ele, e a partir dele, sem problemas, sem dor de cabeça, sem empecilho, sem contratempo, porque foi isso que Deus falou para Moisés. Moisés, vai lá. Você pode imaginar esse tipo de proposta nesse tempo para mim e para você? Eu realmente temo realmente pela resposta que alguns de nós daríamos para essa proposta. E quando eu fiquei remoendo isso, você pensa, tudo isso, só que eu não vou com vocês. E aí, conforme eu pensava, o diabo fez essa proposta para Jesus, vocês lembram? Só que, diferente, aqui quem fez essa proposta foi o próprio Deus, então ele podia cumprir. O diabo, quando fez essa proposta para Jesus, vocês lembram? Ó, tá vendo tudo isso aí? Ele levou Jesus e mostrou todos os reinos, tudo, a glória do mundo, falou, ó, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. E a gente viu a resposta do Senhor Jesus, né? Para trás, Satanás, somente a seu Deus adorarás. E o diabo é um fanfarrão, né? Porque ele prometeu dar uma coisa que não é dele. Então, mas aqui, quem fez essa proposta foi o próprio Deus. Claro que a proposta aqui não é dar tudo, mas é dar exatamente o que o povo queria. O povo, quando saiu do Egito, ele queria justamente isso. Era a terra que mana leite e mel, né? E haveria um caminho, porque a terra tinha gente lá já. Deus ia falar, ó, vocês vão ocupar a terra, mas a terra tem gente lá. Irmãos, eu realmente fico pensando que alguns de nós poderiam aceitar essa proposta e falar, beleza, Deus, quando é que eu parto? A mala está pronta. Seria cômico se não fosse trágico, irmãos. Mas vamos ler agora, a partir do versículo 14. Vamos continuar Êxodo 33. Aí vai lá para o versículo 14. Na verdade, é o 13, né? A partir do 13. Diz assim, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Vou repetir, se não fores conosco, não nos envies. Versículo 16, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, e não, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Esse último versículo, nas outras versões está assim, ó, na revista atualizada está a última parte do versículo 16. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ele está falando, não é justamente a tua presença que nos distingue dos outros? E por isso Moisés disse, se o Senhor não for, eu não vou. Se tu não for, nós não vamos arredar o pé daqui. Porque mais importante do que qualquer coisa que nós venhamos a ter, a tua presença, a tua companhia, vale mais do que tudo. Que nós possamos ter a mesma ousadia e fé de Moisés, para que diante de propostas como essa, nós possamos dizer isso. Irmãos, o contexto aqui em que Moisés fala isso é um contexto muito tenso, porque
Monte Sinai, 40 dias e 40 noites, com Deus, Deus dando a lei para Moisés, e o povo está lá embaixo esperando, né? E aí, num determinado momento, Deus já havia dado, né, para Moisés as tábuas dos mandamentos. Essas tábuas, diz a palavra, escritas pelo próprio Deus, escritas pelo dedo de Deus. Acho que foi por causa desse versículo que fizeram aquela música, né? Escrita pelo dedo de Deus. Porque as tábuas que Deus primeiramente entregou a Moisés foram escritas pelo próprio Deus. Foi entregue a Moisés. E aí, no meio dessa glória toda, Deus chega para Moisés e fala, desce. Moisés, desce porque o povo vacilou. O povo está lá, desce lá, que esse povo está lá. E aí Moisés desce, e aí ele vê aquilo, né, e não acredita no que está vendo. E ele fica tão revoltado quanto Deus ficou, né? Porque anterior a isso, Deus fala, Moisés, eu vou destruir esse povo, vou fazer um povo de você, porque esse povo não tem jeito. E aí Moisés dá lá um sermão, e Deus, não, Deus, mas como o povo vai... Não, o que é que os outros vão dizer do Senhor? Que o Senhor trouxe eles do Egito para morrer aqui no deserto? Não, não é assim não, Deus. E aí, não, vai lá então e vê o que você faz. E aí Moisés desce e ele fica tão revoltado quanto Deus, porque ele pega aquilo que Deus deu para ele, feito de uma forma tão especial, tão maravilhosa, e joga no chão e quebra. E aí, quem conhece a passagem é tremendo, porque ele desce, e Arão, o que tu fez? Não, foi o povo, me deram os brincos, eu joguei no fogo, e apareceu esse bezerro aí, e Moisés, muito brabo, gente, ele queima aquele bezerro, né? E as cinzas ele joga na água e faz com que os caras bebam a água, uma coisa assim, uma revolta muito grande, que era para tanto, né? E nesse dia, diz que Deus lançou uma praga sobre o povo, e o próprio Moisés disse, quem é comigo? E aí os levitas se levantaram e passaram a fio de espada todos aqueles que estavam ali adorando ao bezerro de ouro, e naquele tempo, nesse contexto aí, morreu cerca de 3.000 pessoas, ao fio da espada dos levitas, fora as que, por uma praga do Senhor, veio matando um cadinho de gente. E aí é nesse contexto que Deus faz essa proposta para Moisés. Moisés, leva esse teu povo. Olha como é que Deus fala com Moisés. Esse teu povo. Leva, está tudo garantido para eles. Eu não vou com eles não, porque senão eu vou matar eles no caminho. E aí Moisés chega e fala, Senhor, se tu não fores, eu vou ficar aqui pelo resto da minha vida. Porque eu só vou tirar o meu pé daqui, se o Senhor for conosco. E essa afirmação dele, né? E aí na revista e atualizada, ou melhor, na nova tradução linguagem de hoje, diz assim, o final do versículo 16, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. É na nova tradução linguagem de hoje. Então, Moisés sabia que a presença do Senhor era suficiente e era, como eu disse no início, indispensável. E aí, com base nisso, eu quero conversar com vocês hoje, por conta do tempo, que não é muito, então eu vou falar sobre 2 características da pessoa que escolhe ter Deus no seu caminho, à sua frente. Que não aceita chegar a lugar algum, o qual a presença do Senhor não esteja com ele. Ou melhor, não aceita chegar a lugar algum que o próprio Senhor não o tenha levado. Amém? Nós vamos pensar em 2 características da pessoa que tem Deus na sua caminhada, à sua frente. E a primeira, irmãos, é a mais óbvia. É que quem coloca Deus à sua frente, quem decide que não dá um passo sequer
sem a presença do Senhor, essa pessoa, ela nunca estará sozinha. É muito óbvio, né? Falar sobre o óbvio, às vezes, é complicado, porque todo mundo sabe, se está com Deus, não está sozinho. Mas pensa, talvez, nesse período em que não estávamos nos reunindo presencialmente, você pode ter, em meio às lutas, pensado que estava sozinho. Talvez tenha saído da sua percepção que, mesmo sem estar congregando de novo com os irmãos presencialmente, ou não poder visitar um parente próximo, ou até receber uma visita em casa, talvez por conta disso você pensou, eu estou sozinho aqui. E talvez resmungou, talvez murmurou. Mas a verdade é que quem toma essa atitude de colocar Deus sempre no seu caminho, ele nunca estará sozinho. Como diz o salmista, né? Daqui eu pego nos montes, nos vales, aonde eu estiver, a presença do Senhor está comigo. Então tenha certeza, meu irmão, você não está sozinho. Vamos fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Geralmente as pessoas falam para você falar para o outro, né? Fala para o irmão que está do seu lado aí. Mas eu gosto de fazer o contrário. Eu gosto de falar para que a pessoa fale para si mesma. Coloca a mão no seu peito aí e diga assim: eu não estou sozinho. Amém. Você fez isso aí na sua casa também? Coloca a mão no seu peito e diga: eu não estou sozinho. Amém, irmãos? E aí, vamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. A gente vê... Um instantinho. Não, amém. Amém ainda não. Segunda carta, capítulo 4, a partir do 9. Vamos ler? Eu gosto de ler isso aqui. A partir do 9 diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Agora, irmãos, versículo 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. 18. E o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. Aleluia, irmãos. Irmãos, em meio a isso tudo, por que eu quero tocar no assunto de Paulo nesse momento? Porque isso aqui, nós conhecemos essa passagem, são os últimos momentos de Paulo. Ele está no corredor da morte. Ele, nesse mesmo capítulo, fala que a vida dele está sendo entregue, está sendo derramada. Ele faz uma alusão à oferta de libação, que é a oferta derramada. Ele diz: a minha vida está chegando ao fim. E aí ele faz uma retrospectiva e diz que todos o abandonaram. Quem assistiu, né, o filme Paulo, você vê lá, né, só Lucas estava com ele, que Lucas ia para cuidar das feridas, dos açoites que ele levava na prisão. E aí, mesmo em meio a isso tudo, ele faz um relatório aqui, todo mundo foi embora. Teve uns que eu enviei, como é o caso de Tíquico Tíquico, Tito
Isso. Tíquico foi para Éfeso, né? E Crescente e Tito foram para Galácia. Foram por quê? Porque Paulo os enviou. Mas ele cita pessoas que realmente o abandonaram. E cita um que abandonou amando o presente século por conta das circunstâncias. Então Paulo se vê com pouquíssimas pessoas ao seu redor, né? Ele chega a dizer que todos o abandonaram. Mas aí ele fala isso, irmãos. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios. Irmãos, quem escolhe Deus, quem decide não arredar o pé para nenhum lugar sem a presença do Senhor, nunca estará sozinho. Pessoas ao seu redor poderão te abandonar, poderão causar problemas para você, né? E você, às vezes, na sua vida, fala, eu estou sozinho nisso aqui. Por quê? Porque ninguém te apoia, vamos dizer assim. Mas, irmãos, você não está sozinho. Escolha plenamente colocar Deus, falar, Deus, se o Senhor não for, eu não vou sair daqui, eu só saio daqui quando o Senhor for. Como Israel, quando peregrinava pelo deserto, se a nuvem se levantar e andar, eu vou. Se ela parar, eu vou ficar aqui. Faça isso, irmãos, porque essa é uma característica de quem tem Deus à sua frente na sua caminhada. Amém, irmãos? A segunda característica da pessoa que coloca Deus à sua frente na sua caminhada é que ela não brinca com o pecado. Quando você na sua caminhada diz, Senhor, eu só vou se o Senhor for, a característica desse tipo de pessoa é que ela não brinca com o pecado. E por que eu estou falando, por que eu usei esse termo brincar? Estou tremendo. Todo mundo está vendo. Porque tem gente que faz isso com pecado. Brincar. E pecado não é brinquedo não, gente. A Bíblia diz um negócio muito, muito interessante sobre o diabo. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim, submetei-vos a Deus, né? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Vocês estão entendendo? Tem gente que quando escuta falar em diabo, já viu gente que às vezes está na igreja, ou em qualquer lugar, que aí tem uma manifestação demoníaca, a pessoa faz assim. A pessoa mete o pé, sai de perto, porque ela fica com medo. Sabe, tipo assim, ai meu Deus do céu. Às vezes até pensando, vai que sai dele, vem em mim. Não sei. Mas tem gente que é como se tivesse medo do diabo. Mas claro que a Bíblia fala que nós não ignoramos os seus ardis, né? Eu ouso falar isso aqui, eu acredito que não é uma blasfêmia, mas eu acho que a gente tem que respeitar o diabo, vamos dizer assim, né? É um tipo de respeito. Porque até na Epístola a Judas diz que não ousaram proferir palavras de blasfêmia quanto ao diabo, né? Quando eles estavam lutando pelo corpo de Moisés, enfim. Mas a palavra de Deus diz para a gente resistir ao diabo, isto é, não corre não. Submetido a Deus, sujeito a Deus, você tem o poder de resistir ao diabo, isto é, ele está te tentando, ele está te forçando, você, em Deus, você mantém a sua posição. Isso ficou muito claro e evidente na vida de Jó, não é? Porque o diabo, como o próprio Martim Lutero diz, né? O diabo é o diabo de Deus. O diabo é o cão na coleira de Deus. Então, Deus soltou a coleira do diabo em cima de Jó, e Jó permaneceu ali. As coisas vinham vindo e ele, eu estou aqui.
Eu estou aqui, ele resistiu. E vocês sabem que no livro de Jó tem um momento, né? Até as pessoas que costumam usar o livro de Jó para falar mal de Deus, que não sei o quê, que Deus é esse, que Deus é esse, não percebem que o mesmo que Deus usou o diabo para construir uma coisa em Jó. E que tem um ponto do livro que o diabo, ele desaparece. Não se fala mais no diabo. Isto é, o protagonista daquela história não era o diabo. Quem inventou aquilo tudo não foi o diabo. Entendeu? O diabo parece que sumiu ali, tipo, deixa eu sair que não dá para mim mais não. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E agora, irmãos, mas vocês sabiam que para o pecado, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Essa eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Diz assim. 1 Coríntios, capítulo 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Vamos ver esse mesmo versículo em outras versões? É bom, eu li na NVI. Vamos ver na Revista Atualizada. Fugir da impureza, qualquer outro pecado, tal. Tanto na NVI está imoralidade sexual. Na Nova Almeida Atualizada também. Na Revista e Atualizada está fugir da impureza. Né? Assim como Revista Atualizada, impureza. E na Revista Corrigida, que eu acredito que o que a maioria tem aí, está escrito assim, fugir da prostituição. Então, imoralidade sexual, impureza, né? Aqui é todo esse contexto. Fugir. Mas vocês viram? A palavra é fugir. Fugir. Mete o pé, corre, sai de perto. E aí, vocês podem ver, é por isso que eu estou falando que com o pecado não se brinca. E que eu não posso falar nada aqui, mas essa palavra está sendo para alguém que talvez chegou a um lugar na sua vida e que deixou Deus para trás. E que nesse lugar onde ela chegou, por ela não ter seguido com a presença de Deus, ela está brincando com o pecado. Porque se ela estivesse na presença de Deus, acompanhada pelo Espírito Santo, ela não estaria brincando com o pecado. E com o pecado não se brinca. Fugir da prostituição, fugir, sai correndo. A gente sabe, quem viveu isso na íntegra foi José, não é? A gente lembra aí que José, quando foi alvo dos encantos, vamos dizer assim, da mulher de Potifar, ele não pensou duas vezes. Na verdade, ele até discursou para ela, olha só, não vai rolar não, porque isso aí não é não. E aí ele ainda fala, né, eu não estaria pecando só contra o meu senhor Potifar, mas contra Deus. E aí qual é a atitude dele? Ele sai correndo. Quando ela aumenta um pouco o nível do encanto, né, ao ponto de tocar nele, ele sai correndo, fugir da prostituição. E aí para você ver uma coisa, se para um cara como José, que é um exemplo para todos nós em todas as coisas, se ele, cumprindo a palavra de Deus, fugiu e aconteceu com ele o que aconteceu, imagina quem fica brincando. Não tem nada a ver. Não vai rolar em nada. Não vai dar em nada isso. Às vezes isso é carência. A pessoa está falando brincando. Gente, é esse negócio que tem enredado muita gente. É esse negócio que tem destruído famílias. É esse negócio que tem destruído ministérios. Então, não brinque com o pecado, irmão. Não tem como a gente brincar com isso, porque isso pode não só destruir a gente, mas
mas destruir o que Deus está construindo ao nosso redor. Porque a palavra diz aqui que qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E aí é o que eu estou falando, às vezes a sua vida vai ser totalmente destruída. E aí, como eu falei aqui, famílias são destruídas. Talvez filhos estão perdendo pais, porque tem gente brincando com o pecado. Talvez igrejas estão perdendo seus líderes, porque tem gente brincando com o pecado. Então, irmãos, fugir da prostituição. E o Espírito Santo vai te dar poder suficiente para você entender quando é o diabo, e aí você vai ter que resistir mesmo, você vai ter que se manter firme, e ele vai mostrar quando é que você tem que fugir mesmo, meter o pé. Talvez você tenha que perder um emprego para fugir da prostituição. Talvez você vai ter que trancar a faculdade. Talvez você vai ter que abandonar um trabalho. Talvez um grande sonho na sua vida que se realizou, uma coisa que você estava esperando há muito tempo, você vai ter que abrir mão disso. Só para você não brincar com o pecado. Se com José, que correu, aconteceu isso, imagina com quem brinca. E aí, Juízes, capítulo 16, versículo 20. Juízes, capítulo 16, versículo 20, é um versículo que eu acho ele muito triste e doído. Porque 16, 20. Irmãos, na NVI diz assim: então ela chamou, Sansão, os filisteus estão atacando. Ele, Sansão, acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Quando Deus me fez lembrar dessa palavra aqui, irmãos, é aquele negócio que a gente treme de cima a baixo. Porque quando eu falo aqui, sairei como antes e me livrarei. Talvez muitas pessoas, às vezes, estão brincando com o pecado e às vezes se safou. E aí fala, não, isso aí, estou vacinado contra isso aí. Eu sou, no mundão o pessoal costuma dizer, eu sou cobra criada. Eu estou safo, isso aí não me derruba não. Isso aí eu me livro. Vocês estão entendendo, gente? O perigo que você tem. Talvez você já tenha, em outras vezes, brincado com o pecado e tenha se resolvido. Talvez ele não tenha causado mal para você. Talvez ele não causou nenhum dano à sua reputação, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Isto é, ele começou a caminhar e ele disse: Senhor, fica aí, deixa isso aqui comigo que eu dou conta disso aqui. E aí o Senhor ficou. E ele caminhou. E chegou onde ele estava e Deus ficou lá. Agora que eu me vi, que eu estou aqui na telinha. Aqui. Vocês estão entendendo o risco que nós corremos quando não fazemos como Moisés e viramos para Deus em todo e qualquer lance da nossa vida, seja no trabalho, seja na escola, seja nos seus projetos, seja no seu ministério. Não dê um passo se o Senhor não estiver com você, porque você corre o risco de à frente estar sozinho e brincar com o pecado e ser destruído por conta dele. Sansão brincou com o pecado, ele flertou com o pecado, ele brincou com o pecado, ele fez tudo que tinha que fazer com o pecado. E aconteceu isso. E aí
é muito triste isso. Quem viveu isso também, irmãos, é Saul. Saul, o que a gente está falando aqui, aí talvez você pense, o pecado que ele está falando é só pecado sexual, é só nessa linha aí, mas não. Saul, o rei Saul, foi a presunção e o orgulho. Até escutei, tem um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Paulo Júnior de Goiânia, da Igreja Sal da Terra, ele diz que nem tudo que é erro é pecado. Entendeu? Por exemplo, escrever borracha com X. É um erro, mas não é pecado, né? É pecado? Não é, foi um erro, mas não foi pecado. Então, pecado, ele não é só o erro, mas às vezes ele é também a presunção do acerto. Você acha que está certo. E não foi exatamente isso que aconteceu com Saul. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. Não, mas está tudo certo. Não, mas eu ofereci para o Senhor. Mas está errado, não é isso não. E aí, a gente lembra aí, ele ele rasga a roupa de Samuel, e um negócio assim, e naquele momento Deus diz, Deus arrancou o reino da tua mão e deu para outro. E aí Saul continuava com a coroa na cabeça, mas ele não era mais o Senhor. E em 1 Samuel 16:14, está lá, diz que um espírito maligno atormentava Saul. Por quê? Porque Deus o deixado. O espírito havia saído dele. Vocês estão entendendo? Então não é só, talvez você esteja pensando aí, poxa, é o do pecado de impureza, de sexualidade, mas não, é todo e qualquer pecado, irmão. Não brinque com ele. Não brinque com o pecado, não brinque. Às vezes a gente falando assim, parece, tem pecadinho, pecadão, mas não, pecado é pecado. E ele pode destruir a sua vida e a vida dos que estão à sua volta. Então, irmãos, que nós possamos ter a ousadia e a fé que Moisés teve ao dizer, Senhor, e eu volto a dizer, que proposta. Talvez você chegou aí no meio da mensagem e tudo, mas imagine se Deus chegar para você e falar, olha aí, o seu sonho, o sonho que você mais deseja, mas o caminho até ele, depois dele sem nenhum problema, sem nenhum empecilho, que é isso? Eu quero. Tem uma condição só, eu não vou estar junto com você. Nunca aceite esse tipo de proposta. Seja que tenhamos a ousadia e a fé de Moisés, para dizer, Senhor, se tu não fores, nós não vamos sair daqui não. Reconheça que a presença de Deus é suficiente na sua vida, como nós aprendemos agora mais cedo, na Escola Bíblica Dominical. E não só que ela é suficiente, mas ela é também indispensável. A presença de Deus é indispensável na sua vida. E aí eu vou pedir para os irmãos de louvor tomarem o lugar, porque eu queria realmente orar porque talvez você seja uma pessoa que chegou a um patamar, eu não gosto dessa palavra, não sei porquê, acho que é por causa do Flamengo que eu não gosto. Você chegou a um patamar na sua vida que você está muito bem. Uma grande promessa, um grande sonho da sua vida foi realizado. E que você está vivendo, apesar da pandemia, você está vivendo um tempo de tranquilidade, entendeu? Mas é um momento hoje de você pensar a custo de quê você chegou nessa situação. E que se você chegar à conclusão de que foi ao custo de deixar Deus para trás, que você chegou onde você está, hoje o Espírito Santo de Deus convida você a retornar lá no início e começar a sua caminhada toda de novo. Porque a presença de Deus é suficiente na nossa vida. Nada que você possa ter nas suas mãos e até nada que você possa carregar no seu coração é maior do que a certeza da presença de Deus na sua vida. Como diz lá, eu acho que
os Coríntios, né, que fala que aquilo que o homem... Onde é que está, gente? É lindo isso. Aquilo que o homem não pensou, aquilo que não subiu no coração do homem, isso é que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Há coisas muito maiores. Talvez tudo que você tenha nesse momento, o custo disso foi você estar longe da presença de Deus. Se você reconhece isso, o Espírito Santo hoje te dá a oportunidade de voltar. Apocalipse é um livro que nós temos que ler nesse tempo, porque quando fala ali das cartas do próprio Jesus às igrejas, tem várias vezes ali, ó, lembra-te de onde caíste. E onde é esse lugar que você caiu, a não ser o lugar onde você adiantou o seu caminho e deixou Deus para trás, né? A igreja de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato. Vocês estão entendendo que essas cartas foram escritas para um contexto de igreja? A gente usa essa palavra para evangelizar as pessoas na rua, só que essa palavra o Senhor Jesus disse para a igreja, uma igreja que Jesus estava do lado de fora. Ele estava na porta batendo, querendo entrar. Então hoje nós temos a oportunidade de voltar e abrir a porta, voltar, deixa tudo que você construiu, tudo, e volta. Senhor, eu quero recomeçar, porque nada que eu consegui tem maior valor do que estar na tua presença. A partir de hoje, a partir de agora, eu só saio daqui se o Senhor ir comigo. Também, nesse escrito aos Hebreus, no capítulo 12, diz lá, se desvencilhando, já pelo fato de estarmos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nos livramos de todo pecado e corramos a proposta, a corrida que nos está proposta. Aí ele fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, vocês podem entender isso? Você tem uma carreira para correr, você tem uma corrida, nós estamos numa corrida, só que nessa corrida quem tem que estar na frente é Jesus. Quando Deus me falou isso em casa, eu fiquei pensando, você pode imaginar alguém correndo, olhando para trás? Eu vou tentar aqui. Como é que é? É assim, né? Jesus, estou indo, hein? Pelo amor de Deus, gente, Jesus tem que estar à frente. Tem que estar à frente. Como é que nós vamos ter os olhos fitos nele, ele atrás da gente? Em nome de Jesus, nesse dia, volte para o Senhor. Fale: Senhor, eu só dou um passo daqui agora. Se eu ver o Senhor na minha frente, se o Senhor for o meu amém, eu vou dar um passo. Se o Senhor for o meu amém, eu vou continuar nesse negócio. Se o Senhor for o meu amém, se o Senhor estiver à minha frente, eu vou continuar esse relacionamento. Senhor, no nome de Jesus, eu quero olhar para a minha frente e não ver o que eu estou querendo alcançar, mas eu quero ver o Senhor. É esse o convite que o Espírito Santo de Deus está fazendo para todos nós nesse dia. E que você que está aqui no templo, você que está em casa, porque quando a gente está na igreja, gente, às vezes a gente escuta uma palavra assim, a gente fala assim: essa palavra não era para mim. E às vezes não era mesmo, porque a gente está aqui para aprender, crescer, se encher da palavra de Deus, para quando a gente tiver que falar alguma coisa, a gente ter o que falar. Como irmão, como ferro afia ferro, um irmão afia outro irmão. Então, nessa relação que a gente se enche. Porque talvez aqui você não esteja nessa situação de ter que voltar. E glória a Deus por isso. Mas se você imagina alguém, claro que aqui a gente não quer expor ninguém, mas se você imagina que tem alguém nessa situação, arranje um jeito de fazer com que ele ouça essa mensagem, para que ele escute esse estudo hoje pela manhã, e que escute essa mensagem, e que volte. Amém, irmãos? Eu agradeço pela oportunidade, e que esse novo tempo como igreja nossa, nós estejamos conectados com Deus. Não só conectados,
mas acompanhados, que nós tenhamos a ousadia e a fé que Moisés teve, de não dar um passo sequer sem que o Senhor esteja à sua frente. Amém, irmãos? Você crê nessa palavra? Você concorda com essa palavra? Você pode dizer amém? Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundante na sua vida. Mais tarde, às 18h30, nós teremos a transmissão do nosso culto infantil. Às 17 horas, culto presencial aqui, né? É o primeiro culto. Às 17 horas, culto presencial aqui não será transmitido, mas às 20 horas, nosso culto de louvor e adoração aqui, presencial e transmitido também pela internet, tá? Agora, nesse momento aí, tem um momento de oração com Deus, louvando ao Senhor, para estarmos assim finalizando essa transmissão. Amém, irmãos? Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso confiar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro.